Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston. Hoje eu estou aqui em mais uma entrevista, uma pessoa importantíssima para o Brasil, na verdade, né? Porque a gente vai falar hoje de pesquisa, de educação. É o Roberto Muniz, que vai falar aqui, enfim, sobre os cortes que a gente tem tido desse governo Bolsonaro. Na verdade, eu acho que desde o governo Temer ele vai explicar melhor, né? Uhum. Então, Roberto Muniz, ele é geógrafo, né? Pela Universidade de São Paulo, tem um currículo aqui extenso. Enfim, vou tentar resumir um pouco, né? Mas, eu também fiz isso, deixei meu som ligado, tirei já, desculpa, gente. Então, você foi chefe do Serviço de Documentação e Acervo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, né? Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a FAPDF, né? FAPDF, coordenador geral de Cooperação Nacional e diretor interino de Cooperação Institucional do CNPq, e atualmente você atua na Associação de Servidores do CNPq e no Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais da carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, que é o SINDGCT, né? Isso. Você é presidente, é isso? Isso. Tá. Bom, enfim. Hoje a gente... Bom, Roberto, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É importantíssimo que você esteja aqui. A gente viu aí, esse ano, né, depois que o Bolsonaro assumiu, vários movimentos de resistência em relação a esses cortes, mas eu gostaria que você começasse a conversar com a gente aqui, dando um panorama para a gente qual é o papel do CNPq, para que ele serve, né? Para explicar para o pessoal de casa entender um pouquinho, né, qual a importância do CNPq. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu vou tentar explicar um pouco do que a gente enxerga como sendo a crise do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que a gente passa hoje, né? É uma crise profunda que está atingindo não só o CNPq, mas todo o sistema, que é constituído pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a CAPES e diversos institutos de pesquisa. Essa avaliação que eu pretendo colocar aqui para vocês, ela é fruto de profundos estudos que a gente vem desenvolvendo, mas também da nossa prática como servidor do CNPq. Eu sou funcionário público da carreira de gestão em ciência e tecnologia, presidente do Sindicato dos Gestores em Ciência e Tecnologia, e a gente vem aprofundando o nosso conhecimento, a nossa visão do que acontece com a ciência e tecnologia no país. O CNPq é uma das principais instituições desse sistema. Ele foi criado em 1951, há 68 anos atrás. E foi na criação do CNPq que o Estado brasileiro resolveu assumir um papel importante para o desenvolvimento de ciência e tecnologia para o país. Já lá em 51, com o almirante Álvaro Alberto, a ideia era que o país, o Brasil, né, tivesse capacidade de gerar conhecimento, criar tecnologia, fazer inovações, para que a gente não ficasse dependendo da importação de conhecimento, da importação de tecnologias, que a gente pudesse ter uma autonomia e uma soberania nacional. Foi para isso que se criou o CNPq, porque o pessoal daquela época, pesquisadores, políticos, cientistas, empresários, perceberam que o Brasil não poderia ficar sem produzir conhecimento, sem ter capacidade de gerar tecnologia e inovação. Vamos lembrar que em 51 já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, além de ser um desastre total para a humanidade, de causar muitas mortes, etc., ela mostrou para os países que a tecnologia, a ciência é fundamental para gerar a independência dos países. Os países como os Estados Unidos, a Inglaterra, principalmente, de certa forma, a Alemanha, que perdeu a guerra, tiveram um papel importante porque souberam utilizar ciência e tecnologia. Estava aí o exemplo da bomba atômica, né, que os Estados Unidos
jogaram duas sobre o Japão, mostrando o poderio científico e tecnológico nessa área destrutiva. Mas a ciência e tecnologia não é só destrutiva, ela traz grandes benefícios para a economia e para a sociedade. Por isso se construiu o CNPq e, ao longo desses 68 anos, foi se construindo um sistema brasileiro de ciência e tecnologia. Hoje o Brasil tem um sistema nacional de ciência e tecnologia capaz de produzir conhecimento de ponta, capaz de desenvolver tecnologia também de ponta, que não deixa a desejar a nenhum país do mundo. Graças a esse sistema que a gente montou, o Brasil montou, com esforços dos brasileiros, né, com esforço dos impostos pagos pelos brasileiros, o Estado pôde criar institutos de pesquisa, pôde desenvolver bolsas de estudo, e isso gerou conhecimento que são muito úteis. Né? A grande maioria dos brasileiros sabem da importância da ciência, mas desconhecem que papel a ciência teve nas suas vidas. Por exemplo, hoje a gente fala muito da microencefalia, né? Desse problema das crianças que as mães foram infectadas pelo vírus do Zika vírus, da dengue, né? Do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Se não fosse a ciência brasileira, a gente não tinha descoberto que o problema da microencefalia era causado pelo Zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Isso foi uma descoberta brasileira que possibilitou que a gente pudesse tratar a doença, que a gente pudesse identificar como é que ela se manifestava e impedir que essas mães contraíssem essa doença. Se a gente não tivesse lá atrás, em 1951, criado o CNPq e trabalhado durante 68 anos continuamente, a gente não tinha capacidade para identificar isso. Ia ficar dependendo de um laboratório estrangeiro, do apoio de uma pesquisa estrangeira para fazer isso. Né? Um outro exemplo interessante dessa capacidade que foi instalada desse sistema que o CNPq faz parte foi a possibilidade da gente pesquisar petróleo e conseguir extrair petróleo de águas profundas, que é o pré-sal. O Brasil hoje detém a tecnologia de prospecção e extração de petróleo em águas profundas. Nenhum outro país do mundo tinha isso. E como é que a gente conseguiu isso? Investindo em ciência, tecnologia e pesquisa. E essa área hoje está sob ataque, ela vem sofrendo já de algum tempo, como você disse, não é deste governo, mas principalmente a partir deste governo, uma asfixia. Ela vem perdendo recursos, e com menos recursos a gente tem tido muita dificuldade de continuar cumprindo o nosso papel. Né? Muito importante isso que você está falando, né? Porque as pessoas acham que o CNPq, né, só está aí para, enfim, como a direita diz, né? O pessoal da direita diz, esses estudantes não querem trabalhar, né, querem ficar fazendo mestrado, doutorado, não é bem assim, gente. Uhum. Eu vi uma palestra que você deu, em que você fala, inclusive, eu guardei porque é uma coisa me é familiar, que é o Instituto Butantan, que foi criado pelo CNPq, não foi isso? O Butantan ele teve um financiamento muito forte pelo CNPq, mas você teve outros... Não, quer dizer, o Instituto Butantan é anterior a isso, mas isso. Você vê o exemplo do Butantan, porque se ele é de 51, isso. O Butantan é muito mais antigo. Mas, enfim, e eu morei muitos anos fora, e quando eu cheguei lá, e aí eu me lembro agora da crise da vacina, né? Uhum. Você estava falando aí do Zika vírus, eu me lembro quando eu fui morar no exterior há anos atrás, e aí falaram que os meus filhos não precisavam, não tinha preocupação com a vacinação dos meus filhos, porque o Brasil tinha a vacinação, o sistema de vacinação de ponta, o sistema público brasileiro, e hoje a gente está vendo aí, né, essa crise da vacinação. Então, assim, não só o CNPq, mas todo um sistema de saúde também que fomenta essas pesquisas, né, como você bem deu. Enfim, eu dei uma volta, mas para dizer que realmente isso tudo que você falou é muito importante. Isso não afeta só estudante, afeta todos os brasileiros, né? Não afeta só quem está fazendo a pesquisa, quem tem esse emprego de pesquisador. Afeta todo o sistema brasileiro de produzir ciência, né? E que a gente precisa dessa ciência, como você falou, para não ficar dependente. Eu queria
Dá uma boa tarde aqui para o pessoal que está nos acompanhando. 1000 pessoas aqui acompanhando. Gente, vamos compartilhar a live. Vamos dar like, por favor. Tem um perfil aqui, Target Individual SBS, está aqui com a gente. Então, boa tarde. João Rafael, Chalimar da Silva, Ronivaldo Jesus. Bem-vinda, gente. Então, Isel Pinheiro, lá direto de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Carlos Lima, Jana Nunes, Antônia Santos, dizendo o pré-sal é nosso. Isso aí, o pré-sal é nosso. Bom, continuando aqui. Então, você falou que são 68 anos de CNPq. A gente vê que agora, né, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de universidade. Há um papel a ser cumprido por esse governo, né? Desde o governo Temer, eles aprovaram a PEC do teto dos gastos, né? E há um papel também de destruir o que está em vigente, me parece, para tentar implementar algo novo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Então, Daphne, isso é fundamental que a gente esclareça. Primeiro, deixa eu fazer uma primeira observação dentro do que a gente estava falando aqui, que muita gente desconhece o que o CNPq faz e tende a confundir o CNPq com o CAPES e com outras agências. A missão principal do CNPq é promover a ciência. Ele quer que o conhecimento científico seja gerado, o conhecimento tecnológico, a inovação. Para isso, ele tem concessão de bolsas. O CNPq trabalha com bolsas de mestrado, doutorado, mas essas são algumas bolsas, porque a gente tem outras modalidades de bolsas que são fundamentais para que ocorra a ciência e que a gente tenha pessoas fazendo ciência, porque ciência precisa de gente, são pessoas que estão trabalhando nisso, e a gente precisa formar essas pessoas para que elas se dediquem à ciência. Por isso, o CNPq tem bolsas de iniciação científica, que é para atrair os jovens para fazer ciência, tem as bolsas de mestrado e doutorado que formam pesquisadores, tem bolsas que a gente chama de PQ, que é de produtividade em pesquisa, que é para financiar os melhores pesquisadores brasileiros, para eles terem recursos para os seus laboratórios, e assim por diante, né? Então, o CNPq não é a mesma coisa que a CAPES. A CAPES cuida da pós-graduação, ela cuida dos cursos de pós-graduação, ela faz avaliação, quer que eles melhorem de qualidade, e para isso ela também dá bolsa. Mas então, a CAPES seria um regulador desse sistema de pós-graduação, é isso? Isso. Tá. Ela está muito mais voltada para a qualidade da pós-graduação, para formar quadros para a sociedade brasileira, com mestres e doutores, e agora ela também atua na qualificação dos professores de ensino básico, enquanto nossa preocupação é com fazer ciência, é promover a ciência. E esse fazer ciência é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do país. Só que, infelizmente, com a eleição do Bolsonaro e depois do golpe que tirou a presidenta Dilma do poder, esse objetivo do sistema, que era manter a autonomia do país, vincular o desenvolvimento científico e tecnológico às necessidades do Brasil, à resolução de problemas brasileiros, ela começa a ganhar outro viés, né? Esse governo Temer, e particularmente o governo Bolsonaro, encaram que os gastos em ciência e tecnologia deveriam ser voltados apenas para a geração de inovações e inovações que gerem produtos ou serviços que possam gerar riqueza ou lucro. É uma visão muito utilitária, imediatista da ciência e tecnologia. Ora, existem certas coisas que a gente pesquisa que nem sempre a gente sabe que resultado vai dar. A pesquisa, ela fica investigando qualquer área do conhecimento, e às vezes ela dá bons resultados, outras não. É uma aposta de risco, né? Nem sempre a gente sabe, se a gente soubesse não seria ciência, no que vai dar a pesquisa. Esse pessoal que agora está aí, a orientação deles, é no sentido de financiar apenas aquilo que pode gerar dinheiro. Então, se eu tenho algum problema nacional e eu preciso fazer pesquisa para resolver aquele problema, mas esse problema não me traz dividendos ou lucros, ele vai ser deixado de lado. A visão não é investir numa produção de conhecimento que aumente o nosso conhecimento sobre as coisas, que diminua a nossa dependência, que resolvam problemas nacionais. Eles estão muito mais interessados
num outro sistema de ciência e tecnologia. E, por isso, estão desmanchando o sistema de ciência e tecnologia atual. Tá? Por quê? Porque querem um sistema pequeno, porque querem um sistema voltado para as empresas privadas, para a geração de inovações. Isso é válido? É, mas não se pode esquecer o restante, que é fundamental se nós queremos ser um país soberano, um país independente e que consiga resolver os problemas nacionais. E como é que eles estão fazendo essa mudança que tem, na nossa visão, tem sido muito prejudicial e nociva para o país, não só para o bolsista, para o pesquisador, mas vai ser nociva para a população brasileira. Primeiro, restringindo o financiamento. Eles têm cortado os recursos, o dinheiro que vem para o CNPq, para a CAPES, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, a gente fica com dificuldade de manter as nossas atividades. Como muita gente não acompanha a questão do orçamento federal, fica parecendo que o CNPq é que não está fazendo, mas a gente não faz porque está sem recurso. Para vocês terem uma ideia, o recurso do CNPq vem sendo reduzido ano a ano. Ele é menos da metade do que já foi há 5 anos atrás. Este ano, em particular, a crise do CNPq foi brutal, porque a gente chegou a não ter mais dinheiro, mais recurso orçamentário, para pagar as 85 mil bolsas que nós temos. Chegou no mês de agosto e todo o dinheiro destinado ao pagamento de bolsas já haviam se esgotado. Por isso começou essa crise toda de todo mundo reclamando sobre essa questão, porque o recurso que era destinado ao CNPq era insuficiente para pagar os bolsistas até o final deste ano. Para o ano que vem, a situação ainda continua séria. Nós temos um orçamento que está sendo debatido no Congresso, que deverá ser aprovado até dezembro, que prevê que o CNPq vai ter, no ano que vem, recurso para pagar bolsa. Não todas as 85 mil bolsas, mas vai ter, melhor do que este ano. Porém, ele vai sofrer um corte de 87% nas verbas destinadas ao pagamento direto de pesquisa. Ou seja, aquilo que o CNPq faz de melhor e de mais necessário vai ficar sem um recurso, né? Vai ficar com quase nada. 87% vai ser cortado. E a gente vai ficar com dificuldade de continuar financiando pesquisa sobre a dengue, pesquisa sobre o Zika, pesquisa que beneficia a questão climática, as diversas pesquisas que a gente financia. Do outro lado, a gente também vê um ataque à pós-graduação, onde se faz muita pesquisa. O orçamento da CAPES, para o ano que vem, tem um corte de 50%. Com isso, essas instituições elas vão ficando menor, elas vão perdendo capacidade de atuação. Perdendo capacidade de atuação, perde o Brasil, que não gera conhecimento, não consegue desenvolver tecnologia. Com essas instituições fracas, é possível fazer algumas mudanças, porque a população enxerga que a gente está fraco, está sem... então é melhor mudar. E é isso que o governo está apostando. Por isso, ele tem feito na surdina, isso não está sendo publicado, a imprensa já noticiou, mas ele tem uma proposta engavetada, por hora engavetada, de acabar com o CNPq, acabar com a CAPES, extinguir essas duas agências e criar uma nova agência. Ele está dizendo que isso seria para economizar. O que a gente vê é que isso não vai gerar economia, pelo contrário, vai gerar um enorme prejuízo para o brasileiro, para a ciência e tecnologia no Brasil. O CNPq tem um papel, já eu expliquei aqui, a CAPES tem outro. Não faz sentido juntar essas duas agências numa única agência. O que vai acontecer é que haverá perda de capacidade, haverá uma perda de operacionalização do que ambas as agências fazem. Vão se confundir os papéis. Na verdade, o que a gente tem visto é que eles estão querendo restringir o setor. Então, restringindo o setor, se diz que faz economia. Na verdade, não estão fazendo. Então, é cortando investimentos, porque ciência não é gasto, é investimento, para o futuro, para resolver situações futuras. Esta ideia de acabar com o CNPq, acabar com a CAPES, extinguir os dois órgãos, ela parte do Ministério da Educação, do ministro Weintraub, e tem um apoio muito forte do presidente da CAPES, o professor Anderson.
E por que eles têm interesse nisso? Ora, o Ventralp tem um projeto de controle das universidades. Ele quer fazer esse controle. Ele já vem fazendo esse controle, não só através da redução orçamentária, mas também através da CAPES, com um controle ideológico do que vai ser financiado ou não das pesquisas. Por exemplo, eles acham que financiar pesquisa na área das humanas e das sociais aplicadas é desperdício de dinheiro. Gastar recursos da pós-graduação para financiar estudos sobre gênero, por exemplo, sobre problemas de violência, sobre mulher, para eles isso não tem sentido. O sentido que eles querem é aquele de gerar tecnologia que dê lucro para as empresas, principalmente. E eles não conseguem fazer esse controle das universidades tendo o CNPq de fora. O CNPq não pertence ao MEC, ele pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Se um pesquisador da universidade que está trabalhando com gênero não consegue financiamento na CAPES, ele procura o CNPq. Se o projeto dele tiver mérito científico, ele vai receber o recurso. E, com isso, aquela triagem ideológica que está sendo feita no Ministério da Educação, que eles negam, mas que existe, ela não pode ser completa. Por isso, o Ventralp, o Anderson na CAPES, tem grande interesse em acabar com o CNPq, acabar com a CAPES e criar essa instituição. Isso vai criar uma instituição dentro do MEC, atrelada a esse projeto que eles têm, que se chama Futurice, que é criar uma outra forma de gerir as universidades, em que o foco da universidade passa a ser o empreendedorismo e a inovação. Não é mais buscar soluções para os problemas brasileiros, não é mais formar profissionais em todas as áreas para atuar na sociedade brasileira, é muito mais buscar soluções de empreendedorismo e inovação, de novo, beneficiando apenas alguns setores, os setores principalmente associados ao mercado privado, de grandes indústrias, ao capital financeiro. E o que salta aos olhos dessa questão da área de humanas também, eles querem acabar com tudo que pense o Brasil, né? Eles querem o lucro, como você falou, mas também querem acabar quem pensa o Brasil, quem desenvolve algum pensamento crítico. É um negócio estarrecedor. Eu vou falar aqui com o pessoal que está comentando, a Mota Cooperativa em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Boa tarde, Lula livre, fora Bolsonaro e suas milícias já. Carlos Henrique Paiva, saudações para o Roberto e a Daphne. Parabéns pela iniciativa deste debate. A ciência e tecnologia brasileira passa por um momento crítico. Precisamos estar juntos nessa luta. É isso aí, Carlos. Cláudio Cunha, o Brasil precisa muito de ciência. Só a luz da ciência e tecnologia para fazer a treva sumir. Regina Reúnica, é ótimo ver o Dr. Roberto Muniz no 247. Uma grande oportunidade. Obrigada, Regina. Virgínia Rodrigues, que triste a destruição da nossa ciência. Ciência e tecnologia são nossa soberania. Isso aí. Então, gente, olha só, vamos compartilhar a nossa live. Quem puder, torne-se membro da TV 247. Quem puder, faça uma assinatura solidária. Quem não puder tornar-se membro, nem fazer uma assinatura solidária, por favor, deixe seu like aí, porque é muito importante para a gente aumentar a nossa presença no YouTube e a visualização. Né? Então, você fala aí dessa visão de empreendedorismo, tentando tirar também a presença do Estado, né? Acredito eu, né? E fazendo sempre agraciando a iniciativa privada, né? Mas aí a gente vê que esse ministro Weintraub, ele no começo ele quis cortar tudo e depois houve uma reação dos estudantes na rua. Houve muita reação, estudantes, professores, universidade, tudo, e ele voltou atrás. Você que é do sindicato, quais são as ações que vocês estão tentando pensar agora para a gente poder tentar barrar esse projeto? Então, são várias ações, e isso é muito complicado, às vezes a população não consegue perceber, né? Essa coisa, primeiro, a falta de recursos para a Bolsa, agora essa ideia de extinção da CAPES, do CNPq. Existe uma outra proposta muito danosa também para a área, que é a transformação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, e da FINEP, né, que é uma outra agência do governo importante no financiamento à inovação, à indústria,
de serem elas levadas para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Tirando elas do Ministério da Ciência e Tecnologia e transferindo para a área do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Com isso, você fragiliza mais ainda a nossa área, né? Porque a principal fonte de financiamento, que é o FNDCT, desculpe, ele acaba deixando a nossa área e passa a ser uma linha bancária. Hoje, ele é uma linha de investimento do governo para financiar inovação e pesquisa, sem critérios bancários. Indo para o BNDES, ele passa a ser uma linha de crédito bancário, o que muda radicalmente. Uma linha de crédito bancário tem juros mais altos, tem a questão de garantia, e assim pode ser feito esperando-se garantias, né? O pesquisador não tem recurso para dar garantias bancárias, se fosse tão simples assim. E é contra tudo isso que a gente tem se organizado, né? Enquanto sindicato, a gente vê uma terceira ou quarta ameaça das muitas que tem, que é, além de desmontar, destruir as instituições, sufocando elas com a questão do financiamento dos seus recursos humanos, ela quer também, o Estado está querendo acabar com uma carreira que faz a gestão de ciência e tecnologia, que é a carreira do meu sindicato, a carreira do sindicato dos gestores em ciência e tecnologia. Para que o CNPq possa funcionar, para que o Ministério da Ciência e Tecnologia possa funcionar, para que as bolsas possam chegar aos seus destinatários, os recursos não se percam, para que a gente possa fazer avaliação, existe um conjunto de servidores públicos, todos concursados, altamente capacitados, para fazer a gestão da ciência e tecnologia. E a reforma administrativa que vem aí, o governo já está preparando para que ela aconteça, ela tem como um dos seus pontos a extinção desta carreira. Ou seja, você acaba com as instituições, você acaba com o financiamento e acaba com as pessoas qualificadas para desenvolver essa ciência e tecnologia. Isso é muito grave. Contra isso é que a gente tem reagido. A gente tem conversado intensamente no Congresso Brasileiro, levando a nossa mensagem, tentando mostrar para deputados e senadores dos diversos partidos a importância de se defender a ciência e tecnologia, a importância que a ciência e tecnologia tem para o desenvolvimento econômico, para a soberania e a autonomia do país. Muitos senadores, muitos deputados têm percebido isso, o apelo da ciência e tecnologia é muito forte, e a gente também tem feito manifestações, junto com outras entidades, como fizemos com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SPPC. A gente tem um abaixo-assinado que ainda está aí nas redes sociais, está na internet, um abaixo-assinado em defesa da ciência e tecnologia, que já tem mais de 1 milhão de assinaturas. A gente já entregou parte desse abaixo-assinado para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vamos entregar ele para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também temos feito ações nessas instituições. Recentemente, a gente fez um grande abraço simbólico ao CNPq, onde estavam não só nós, servidores que trabalhamos no CNPq, mas pesquisadores, colaboradores, terceirizados, para mostrar para a sociedade que a gente defende essa instituição. Também foram feitos abraços, 2 abraços no prédio da CAPES, e agora nós estamos organizando um ciclo de palestras para explicar à sociedade desse grave problema e dos riscos que ela corre se essas instituições deixarem de existir. Você está sem som, Daphne. Opa! Kaeli Saraiva, valiosa entrevista, oportunidade de elucidar questões sobre esse tema para a sociedade. Vê-se como este governo odeia a ciência e universidade pública. E Marlova mandou o superchat, obrigada Marlova, de justamente a perguntar sobre a FINEP, que possuía o papel principal no fomento de pesquisa para tecnologia e inovação, com a participação das empresas. Quer comentar um pouquinho, doutor Roberto? Posso, é importante. Uhum. Uhum. A FINEP é uma outra agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? O Ministério tem várias agências. As principais agências que promovem, digamos assim, o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país é o CNPq, o mais antigo,
a gente tem a FINEP e depois a CAPES, que nasceu junto com o CNPq. A diferença é que a CAPES está no âmbito do MEC e a FINEP está junto conosco no Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela foi criada justamente com essa preocupação. Nós temos uma capacidade muito grande de gerar conhecimento. O Brasil hoje é o 13º país do mundo em produção de artigos científicos, né? A gente perde para 13 países, o restante nós estamos na frente de outros quase 150 países. É uma posição muito privilegiada. Nós produzimos muito conhecimento, de ponta, importante, porque essa colocação nesse ranking, 13º, significa que é publicação de qualidade reconhecida internacionalmente. Não estamos falando de todo o conhecimento, é só daquele conhecimento que o Brasil produz e que tem reconhecimento internacional. Apesar da gente produzir muito conhecimento, nem sempre esse conhecimento se traduz em riqueza, né? Em produtos, em soluções. E uma das formas buscadas ao longo dos anos foi tentar aproximar os produtores de conhecimento, os pesquisadores, os professores das universidades, das empresas, das indústrias. E é este o papel da FINEP. A FINEP foi criada na década de 80 para fazer esse papel, né? Ela trabalha com recursos públicos, financiando empresas, grandes, médias e pequenas empresas, que têm projetos de desenvolvimento científico para melhorar a sua produção, para trazer benefícios e produtos para a sociedade. Esses recursos ajudam a criar essa ponte entre o conhecimento gerado pela sociedade e a empresa que quer fazer isto, né? E agora ela está sob risco, porque o governo só quer beneficiar aquilo que vai ser gerado com lucro, com empresas privadas, geralmente de grandes grupos, né? E aí há essa proposta, ela sumiu um pouquinho do cenário, mas eles chegaram a elaborar uma proposta de transferir a FINEP e o FNDCT para o sistema bancário financeiro. Isso traz grandes prejuízos para a sociedade brasileira e para a ciência e tecnologia. Deixa eu ver se eu explico para vocês, porque muita gente pode dizer assim, mas é dinheiro para a empresa, então por que ela não pode pegar num banco? Nem sempre é dinheiro de empresa deva ser financiado por banco, ainda mais se é de interesse da nação, se é um interesse estratégico. As empresas, em geral, elas investem naquilo que dá lucro. Às vezes, elas não enxergam certos produtos ou necessidades de ações que são importantes para o país. Exemplo é o do pré-sal, certo? As empresas, as grandes companhias petroleiras não tinham interesse nenhum em ficar pesquisando como extrair petróleo de águas profundas, até porque era muito caro gerar esse tipo de tecnologia e elas facilmente continuavam a extrair petróleo da plataforma, do continente, que era muito mais barato e o lucro era muito mais certo. Só que esse petróleo está cada vez mais escasso. E graças a investimento feito pelo Estado, sem pensar no lucro imediato, hoje o Brasil está usufruindo de uma grande riqueza, que é o pré-sal. Se a gente não tivesse tido essa visão de Estado, financiado uma empresa, mesmo que pública, para investir nisso, a gente não teria o pré-sal. O país estava perdendo, a sociedade brasileira estava perdendo. Por isso que o papel do Estado no financiamento, mesmo a empresa privada, é importante, porque ele direciona a empresa por interesses que são da sociedade brasileira como um todo, e não só do empresário, do patrão, né? Por isso é importante, por exemplo, que o CNPq dê bolsas em todas as áreas. Por exemplo, querer que a empresa privada financie bolsas, ela vai financiar bolsas só naquilo que é de interesse imediato dela. Então, talvez ela dê bolsa para um estudante de engenharia e não para qualquer área da engenharia, para a engenharia que vá trabalhar para o produto daquela empresa. E as outras engenharias? E aquilo que está de ponta no mundo e que a gente ainda não percebeu que pode ser importante para a sociedade, né? Então, o papel do Estado no financiamento da ciência e tecnologia é criar todas essas oportunidades. Hoje, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, fruto desses anos de investimento em ciência e tecnologia. Nós somos um dos poucos países no mundo
que investiram em todas as áreas do conhecimento. Hoje, quase todas as áreas do conhecimento no Brasil têm gente da mais alta qualidade. Existem países que são muito desenvolvidos que não têm isso. Eles têm grandes pesquisadores na área de engenharia, por exemplo, mas não tem na área das biológicas, não tem na área de saúde, e aí eles têm que comprar, importar conhecimento de fora. Nós, hoje, temos uma capacidade instalada fantástica, e, infelizmente, com essa visão estreita de passar as coisas para a iniciativa privada, essa visão estreita e pequena, que não enxerga o futuro, de que temos que ganhar lucro imediatamente e agora já, a gente está perdendo essa vantagem competitiva, está perdendo capacidade e, eu digo, principalmente, está perdendo futuro. Porque quem vai sofrer com isso é o país. São os menos favorecidos. São os meninos que estão entrando na universidade hoje e que vão ficar à mercê de um mercado internacional que nem sempre nos vê como boas possibilidades, apenas nos veem como consumidores e não como cidadãos. Muito bem. Roberto falou de coisas super importantes, inclusive citou o pré-sal, né? E a gente sabe muito bem que o golpe no Brasil para derrubar a presidente Dilma não foi à toa, foi junto com essa descoberta e todo esse investimento que o Brasil fez, né? Porque antes diziam, não, o pré-sal não existe, ou depois não vamos conseguir extrair, né? Não vamos conseguir trabalhar o pré-sal e, enfim, deu lá na queda da Dilma e com o aprisionamento da nossa democracia, né? Essa democracia que é uma democracia fake, a gente sabe muito bem qual é o projeto de país que o Bolsonaro tem e qual é o projeto de país de quem botou o Bolsonaro lá no poder, porque eu não calculo que foi o povo, eu acho que a nossa democracia está aprisionada e não é à toa que o Bolsonaro está lá apenas como um fantoche para implementar esse tipo de democracia fake que está querendo acabar justamente com a nossa soberania nacional e tudo que você falou aí. O Roberto Vieira diz, esse governo não está preocupado com o desenvolvimento do Brasil com os servidores públicos, e sim com a escravidão. Pessoas críticas e reflexivas, eles odeiam. Lula livre. Virgínia Rodrigues, todavia, toda essa lucidez, a sua lucidez, né, que traz para a gente aqui as informações, nos traz um desespero do tamanho da destruição que esses vândalos estão fazendo com a ciência. Então, eu acho que a gente chegou ao fim, mas eu gostaria de passar a palavra ao Roberto para ele fazer uma última colocação que você queira deixar aqui como mensagem para a gente. Então, primeiro eu queria agradecer muito ao 247 e a Daphne pela essa oportunidade. É muito bom poder estar com vocês falando desses problemas. É importante que a gente tenha consciência desse problema, desse desmonte que está acontecendo, e que isso interfere, sim, na nossa vida cotidiana, vai interferir no futuro das próximas gerações, no futuro do país. Se a gente quer ter um país mais igualitário, mais justo, que a gente já teve a oportunidade de começar a vivenciar em outros governos, a gente tem que, sim, lutar por ciência e tecnologia, a gente tem que juntar forças para defender as universidades públicas, né? Educação, ciência e tecnologia são fundamentais. E aí fica aquela máxima que é cantada em música, né? Desesperar jamais. Então, o quadro é muito ruim, é muito difícil, né? Mas desesperar jamais. Vamos nos unir, temos que contar para todo mundo a respeito disso, mostrar para as pessoas, e há alternativas. Existem alternativas de luta, né? Não podemos desistir jamais. É isso, eu agradeço muito, tenha uma boa tarde. Quem sabe, né? A crise sempre é a mola para a mudança. Concordo com você, não vamos desesperar. Muito obrigado, professor, doutor Roberto Muniz. Obrigada, pessoal. 1.800 pessoas assistindo. Vamos compartilhar aí. Vamos dar o like. Quem puder, torne-se membro da TV 247. Quem não puder, deixa só o like. E quem puder, melhor ainda, faça uma assinatura solidária. Muito obrigada. E a gente fica por aqui mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau.